O Partido dos Trabalhadores abriu mão de relatar a LDO de 2026, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Luciana Verdolim tem mais informações aqui para a gente a respeito desse assunto. E qual seria a motivação, hein, Luciana? Bem-vinda. Olha, Nonato, o objetivo foi garantir a relatoria da medida provisória que veio substituir as mudanças do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, que está causando muita confusão no Congresso Nacional. É a tal da recalibragem defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Qual que era o compromisso inicial? O PT ficaria com a relatoria da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é como se fosse um pré-orçamento geral da União. Perdeu a vaga. A expectativa era do deputado Carlos Zaratini na LDO, que perdeu a vaga para o deputado Gervásio Maia, do PSB, que vai relatar a LDO. E, em troca, o compromisso, pelo menos firmado com lideranças, com o presidente da Câmara, deputado Hugo Maia, é que o PT fique responsável pela relatoria da medida provisória, que nesse momento é muito mais complicado. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, ele nega qualquer tipo de crise, diz que isso foi acordado, não tem nenhum problema do Partido dos Trabalhadores perder a relatoria da LDO, e nos bastidores o que se comenta é o seguinte: seria até bom, porque vai ter problema na discussão da LDO, vai ter problema na questão do orçamento por conta da necessidade de corte de gastos. E se o PT não tiver à frente dessa discussão, fica mais tranquilo nesse momento, levando em consideração que a prioridade nesse momento é aprovar o pacote de corte, de aumento, de impostos atual do ministro da Fazenda. Então, para o PT, segundo José Guimarães, não há qualquer tipo de conflito, a mudança foi boa. Entre as lideranças, no entanto, a avaliação é de que não foi necessariamente um acordo, mas uma decisão do presidente da casa, o deputado Hugo Mota. Teve reunião da liderança, dos líderes partidários na Câmara dos Deputados. Segunda-feira tem votação da urgência envolvendo a votação da medida provisória, e no Congresso Nacional os líderes já estão avisando para o governo que o clima é muito ruim para discutir a questão em torno do aumento dos impostos, que é defendido, tanto pelo ministro da Fazenda quanto pelo presidente Lula, que avalia que nesse momento é importante essa discussão. Oficialmente, o governo diz que não se trata de aumento de impostos, e sim uma recalibragem. Eles estão corrigindo, nas palavras de Fernando Haddad, distorções que existem hoje no país. Obrigado, Luciana Verdolim. Assunto difícil mesmo para o governo. Muito obrigado. Até a próxima. Eu já vou convidar aqui os nossos comentaristas de hoje, Deise Ciocari e também o Cristiano Vilera, para que a gente possa comentar esse assunto. Deise, é do jogo político? O deputado José Guimarães tem razão quando ele diz que não tem problema nenhum, está tudo ajustado, tudo acertadinho, Deise? Não, Nonato, está tudo erradinho, para falar a verdade. Assim. O que acontece no meio disso tudo? Assim, vocês me permitem que eu fiz algumas anotações enquanto a Verdolim falava. O que a gente viu aqui foi um golpe tático sem visão estratégica. O PT optou por um plano populista, ou seja, vai controlar a MP do IOF, em detrimento da LDO, que é um plano mais de longo prazo, de médio e longo prazo. Então, o que aconteceu? O PT trocou a longevidade da situação financeira do Brasil por uma medida populista, que é o IOF, que é uma promessa de campanha, Então, teve uma troca de prioridades aí, porque quando o governo deixa a LDO, ele mostra que prioriza justamente essa arrecadação imediata que o IOF vai permitir, em vez de um planejamento fiscal estratégico. Aí também tem um outro problema. O Palácio do Planalto, ele acabou cedendo à pressão do Centrão, porque a movimentação ela foi resultado direto da pressão do Centrão e do Hugo Mota. Isso vai aumentar o poder de barganha do Centrão. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente tem falado aqui no Jornal da Manhã em relação à comunicação, à articulação do Palácio do Planalto com o Congresso, piorou agora, porque agora o Centrão está com mais poder de barganha ainda. Então, esses impactos dessa decisão do PT, eles são muitos, porque a gente vai ter uma arrecadação imediata à custa do debate técnico. Então, a MP agora ela vai ser conduzida pelo Zaratini sem o foco estratégico necessário, enquanto a LDO, que traça essas metas de médio prazo, ela vai ficar com o nome fora do PT. E aí, obviamente,
para concluir aqui, porque eu poderia ficar falando 2 horas sobre isso, tem o enfraquecimento da governabilidade. Então, o PT vai sofrer mais ainda a pressão do Centrão. Essa narrativa que a gente fala de improviso que existe no governo da esquerda agora, ela aumenta muito mais, porque, de novo, estão preferindo uma narrativa de curto prazo do que longo prazo. É a medida populista por causa da eleição presidencial do ano que vem, e aí a LDO, que poderia garantir uma estabilidade fiscal a médio e longo prazo, fica de lado. Agora, Vilela, se como a Deise disse, né, ao abrir mão da relatoria da LDO, seria uma estratégia, né, um golpe tático, o que o PT espera agora? O PT está tentando se defender daquilo que nesse momento é urgente, que é a questão da MP envolvendo o IOF, é algo que nesse momento tem um grande potencial. Pode-se dizer que está vendendo o almoço para comprar janta, tá? De alguma forma, abrindo mão do que é estratégico, do que vem no longo prazo, no sentido de fazer com que não tenha uma crise majorada nesse presente momento por conta de um tema que realmente está fervilhando no Congresso Nacional. O fato é que, quando não se tem planejamento, não adianta, a conta vem. E, infelizmente, o que a gente tem percebido é que as medidas, especialmente na área econômica, mas não só, têm sido tomadas sem o planejamento devido, sem o diálogo devido, especialmente com o parlamento, sem a interpretação de que no parlamento existem forças políticas diversas que não são necessariamente alinhadas com o governo e que, portanto, precisam de convencimento, precisam do diálogo e precisam participar também na formulação, dando ideias, encaminhando propostas, mas não. O fato é que o governo vem demonstrando uma incapacidade política de ouvir os possíveis parceiros, possíveis aliados, e com isso acaba não conseguindo ter uma aprovação fácil. Com isso acaba tendo que abrir mão de planos estratégicos e aceitar determinadas pressões políticas, especialmente do centro político no parlamento, para poder fazer com que o seu dano seja diminuído.